Entendendo a Bíblia em boa companhia, livres para morrer ou libertos da morte. Você que escolhe. Nós temos um tema especialmente trazido pela lição da Escola Sabatina, a promessa, a aliança eterna de Deus. A promessa de Deus é uma aliança que atinge de Adão a nós hoje em nossos dias. A morte é a consequência do pecado. O afastamento de Deus é pecado. Qualquer coisa que nos distraia da presença de Deus, que nos afaste de Deus, nos afasta da fonte da vida. É de lá que vem a vida, de lá que fomos criados, mantidos. O ar, a vida, a luz, tudo vem de Deus. Dentro de nós, o fôlego da vida que é de Deus. Ele deu o fôlego da vida e quando nos afastamos dele, a consequência do pecado, o fôlego da vida volta a Deus, porque estamos tão distantes que o imã já não atrai mais, a luz já não alcança. A escolha é sua. Nós é que participamos da maravilha da promessa de Deus. Qual? Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, eterna em Jesus Cristo. Nós não fomos feitos eternos, Deus é eterno. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. A morte campeia. A sentença está lá em Gênesis capítulo 2, versos 15 e seguintes. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ali estava estabelecido então um contrato. Deus cria o homem e o coloca no melhor lugar do mundo, no jardim do Éden, para cuidá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente você morrerá. Estava aqui estabelecida a sentença de morte, caso houvesse uma separação. Nós costumamos ver isso no direito de uma forma muito singular. Ali não existiam inúmeras leis confusas. No nosso ordenamento jurídico, o Código Civil brasileiro nos traz 2.046 artigos, 2.046 regras para dizer como devemos e não devemos agir em sociedade. E ainda assim fica difícil a vida em sociedade, mas a Constituição Federal apregou 250 artigos como lei mater. Esses 250 artigos receberam 80 emendas, 40 mil propostas de emendas, das quais essas 80 tiveram êxito e somaram a Constituição. Portanto, desses 330 comandos da Constituição, vem o STF, interpreta o Código Civil, interpreta a Constituição Federal e nos determina uma enorme variedade de leis. É difícil porque ainda temos as leis esparsas, as leis que estão fora da codificação do Código Penal, da Constituição, do Código Civil. Então nós estamos diante de regras e mais regras, mas ali existiam apenas 10 regras. Como assim 10 regras? Vamos ver aqui. É uma regra: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para entendermos bem mesmo essa lição, nós precisamos da luz do Espírito Santo. Vamos chamá-lo? Senhor Deus, nós te agradecemos por todas as coisas que tem nos dado em abundância, mas pedimos uma luz especial para conhecer a tua vontade e não nos afastarmos da vida, que não nos preferimos morrer, mas viver e viver com alegria em ti. Que cada um que está participando receba de ti o dom da vida e da luz para entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ao nos afastarmos da palavra de Deus e buscarmos o nosso próprio caminho na interpretação da palavra, nós estamos também trocando a palavra de Deus pela palavra da serpente: certamente não morrerás. Então Eva tomou do fruto. Naquele mesmo instante em que Eva tomou do fruto do conhecimento do mal, ela conheceu a desconfiança de Deus. Ela colocou o fruto e a palavra de Satanás acima da palavra de Deus, violando assim o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim.
Isso nós dissemos agora há pouco no programa 5 Minutos Vê Entende, que é o resumo desse programa que você está assistindo diariamente com você. Peço que você curta, compartilhe, siga a nossa programação, não apenas esse vídeo, mas a página Vê Entende, você pode seguir nos diferentes mídias sociais. E então nós vamos entendendo que além de ela ter estabelecido um Deus acima do próprio Deus, violando o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ela seguiu nesse afã, porque não era simplesmente um fruto que estava em jogo, não era apenas um capricho de Deus. Ali estava em jogo toda uma relação. Deus criou o homem, dissemos ontem, para relacionamento. Nós somos seres inteligentes, racionais e estamos em ligação com Deus. Mas ali ela estabeleceu um ídolo. O ídolo da fruta proibida tomou o lugar do próprio Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é um ídolo para nós. Seja riqueza, seja uma mentira em favor de alguma coisa. Essa coisa é violação do mandamento. Se coloca no lugar de Deus. É Satanás inspirando a rebeldia, a rebelião contra Deus. Então, ela se prostrou diante de Satanás. Ela adorou a serpente, violando a adoração a Deus, violou também o terceiro mandamento. Então, veio a consequência, porque diz assim, eu sou um Deus zeloso, no verso 5 do capítulo 20 de Êxodo, sou um Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Mas, vamos lembrar da promessa que Paulo nos garantiu de Deus, faço misericórdia, porque aqui diz, e dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23 combina aqui com esse mandamento de Deus. Até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Passou 1000 gerações de Adão, passou 1000 gerações dos mandamentos, nós estamos vivendo nas consequências do pecado. Terceira e quarta gerações recebem também a promessa do dom gratuito de Deus, do sacrifício de Jesus por nós. Através dele alcançamos a vida eterna. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui está o terceiro mandamento. Eva, ao participar do fruto, dialogar com Satanás, foi falado o nome de Deus ali, porque você será semelhante a Deus. Você então, e aquela pregação do diabo tomou o nome do Senhor em vão, e Eva participou daquela conversa, participou daquela infame difamação do próprio Deus. Lembra-se do dia do sábado, passamos batido, teu pai e tua mãe, ela não honrou o pai que estava ali, o quinto mandamento, não foi guardado o quinto mandamento, ela violou a vontade do pai. Não matarás, ela trouxe a morte. Não adulterarás. O adultério, a separação do Pai de Deus, é um adultério espiritual, é o adultério da verdadeira mensagem. Quando nós trazemos a nossa mensagem no lugar da mensagem de Deus, a mensagem do diabo no lugar da verdade de Deus, adulteramos a palavra de Deus por conta de tradições, costumes ou da vontade própria, conforme eu quero ou interpreto. Nós estamos no caminho de não honrar a Deus, o nosso Pai, adulterando a palavra deles. Furtamos o fruto que não era nosso. Eva roubou o fruto de Deus, porque tudo que tinha no jardim era de Deus. E ele disse, desta não comerás. A bênção foi enorme. De todas as frutas poderás comer. Liberdade total. Desta não. Esta foi o roubo. Portanto, o não furtarás, o oitavo mandamento também foi violado num pequeno gesto da fruta. Não darás falso testemunho? Até hoje nós estamos seguindo o testemunho de Eva. O vício do pecado impregnou em nós. Precisamos nos libertar, porque a bênção é até 1000 gerações e nos atinge. Porque a liberdade mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, vida completa através de Jesus. Então não cobiçarás. Esse não tem dúvida. Eva andou no terreno proibido, em volta da árvore, sozinha, porque ela era adjutora de Adão. Ambos não deveriam se separar, mas ela achou um jeito, estava sozinha, ouvindo o cântico da serpente. Ali, ela então cobiçou o fruto. O que diz ali o Gênesis? Que o fruto era desejável, palatável, belo, aparência de ser muito bom, e quando ela provou, ela não sentiu coisa alguma. Mas eu garanto a você, naquele exato momento, se cumpre aqui a promessa. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente você morrerá. Pois bem,
Se não fosse a aliança de Deus prometida naquele momento, a misericórdia de Deus, toda a raça humana estaria condenada à morte, não por Deus, mas pelo afastamento de Deus, condenada à morte por Satanás, o cultivador da árvore do bem e do mal, aquele que atrai, aquele que é a serpente que fala junto à árvore. Então nós não devemos nos aproximar daquilo que pode nos afastar de Deus, nem nos aproximar daquilo que traz a voz de Satanás no nosso ouvido. Isso nos leva a um terreno perigoso. Não pense que você vai pregar diante do que te atrai para o pecado. Fuja do pecado. A palavra de Deus é que é a vitoriosa. Quando Satanás foi tentar Jesus, Jesus não ficou conversando, dialogando com ele. Vai-te, Satanás. E assim ele repreendeu Satanás sempre diante do quando os endemoniados pediam socorro. Vai-te, Satanás. E então a manada de porcos recebeu aqueles milhares de demônios que estavam atormentando a vida daquele pobre homem e daquele seu colega. Estavam ambos ali e receberam Jesus. Jesus estava passando, eles não perderam tempo. Senhor, tem piedade de mim. É assim que devemos nos achegar a Deus. Com o amor dele, ele nos transforma e os demônios são expulsos para o lugar deles, o abismo junto ao mar. Pois bem, nós vamos indo e percebendo que certamente morrerá. Eva não percebeu que estava morrendo. Ela achou que não teve consequência, tanto que levou o fruto para Adão. Mas lá no seu íntimo o câncer já havia surgido. As células já haviam começado a degenerescer. Ali surgiu talvez o primeiro fio de cabelo branco escondidinho naquele cabelo bonito de Eva. Ela não percebeu um fiozinho escondido. A morte estava dentro dela. Provavelmente alguma enzima, provavelmente o pecado, o afastamento de Deus. Com certeza, o afastamento de Deus foi o que trouxe a degenerescência ao ser humano, a morte. Mas vamos falar um pouquinho sobre direito. Nós falamos sobre tantos artigos, são tantas condições que a lei brasileira traz. Inclusive existe pena de morte em pelo menos 2 casos no Brasil. Nós fomos ver que a pena de morte, então, ela é também para o motim nos navios. E aqui houve um motim, houve uma rebelião. Eva se rebelou contra Deus. Justa é a pena de morte, principalmente quando ele se afastou da proteção. Nós protegemos os filhos, protegemos os animaizinhos, e muitas vezes o animalzinho sai correndo, é atropelado, ou é atacado por um outro animal, e aí nós não temos como cuidar. Come um veneno, come uma coisa ruim, ele vem pedir coisas, pulando, querendo coisa, mas nós devemos proteger. Não podemos nos aproximar daquilo que nos faz mal, a nossa comida, a nossa bebida. Nós temos que proteger a nós mesmos e ao formar portanto, uma rede de proteção para os nossos amigos, parentes, vizinhos. A palavra de Deus é a maior proteção que você pode dar. É o melhor seguro de vida. Esse sim, porque o seguro de vida, na verdade, é um seguro de morte. Você recebe se morre. Eu não estou com vontade de receber esse prêmio, não. Mas o seguro de vida de Deus é diferente. É o dom gratuito. Você não paga. Você não tem como fazer nada. Aqui, no Éden, o que foi que Adão fez para merecer morar no Éden e poder comer de todo o fruto? Nada. Ele foi criado em amor. E Deus pede relacionamento. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, disse Jesus. Essa é a maior mostra de quem anda com Jesus. É de quem fala de Jesus pela vida, pela prática, vivendo os mandamentos. Pois então, falando ainda sobre lei, nós temos aqui um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? É aquele contrato que você faz com o banco. Você chega e tem que assinar um contrato que já está pronto. Você não participa dele, mas aqui é diferente. Você não participa da formação dele, você apenas anui. É um contrato que, nesse caso de Deus, é oblato a todos os seres humanos. Então, ele é também imperioso. Você não tem escolha, ou aceita ou morre, ou aceita a proteção, não come do pecado, ou aceita a proteção através de Jesus Cristo, ou o dom gratuito não lhe alcança. É um dom gratuito, é o contrato. Mas ao violar o contrato, ao desobedecer, ao preterir, então nós estamos violando o contrato. E a pena, porque um contrato é previsto de partes, e aqui nós estamos vendo em Gênesis capítulo 2, 16, o contrato muito bem estabelecido. O Senhor Deus ordenou ao homem partes do contrato, Deus e o homem. Coma livremente qualquer árvore da vida, do jardim, objeto do contrato.
O objeto são as árvores do jardim. Coma de todas as árvores e não coma da árvore do conhecimento do mal. Por quê? Consequência, cláusula penal do contrato. O que dá força ao contrato, certamente morrerás. Eu não posso te proteger do veneno do pecado. Você se põe no cuidado, no colo de Satanás. Então, nós precisamos avançar contra o mal no colo de Jesus. Não por nossas forças, mas esse é um contrato, então, com força cogente. Força cogente é aquela força imperiosa, aquela força que é capaz de ter uma solução. A solução é vida eterna com Deus até 1000 gerações ou morte. Experimentamos aquilo que desejamos. Pois bem, indo para a finalização do nosso programa, a liberdade de aceitar a vontade de Deus é para nós, portanto, rejeitá-la é, em essência, declarar independência. Indica que acreditamos que não precisamos de Deus. Essa escolha resulta do conhecimento do mal que leva à alienação, solidão, frustração e morte. Bom, no nosso reino, nós temos o domínio despótico e opressor de Satanás, ou o domínio de amor daquele que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você escolhe, é morte livre, você está livre para morrer ou livre para viver. Escolhe, pois, a vida, diz Deus, para que vivas e viva em abundância, está na Bíblia. Eu te convido, você assiste Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Assista também 5 minutos, Vê e Entende, que vai ao ar diariamente, um pouquinho antes desse programa. Bem resumidinho, os temas que aqui abordamos. E todos os dias, siga, compartilha com os amigos, indique esse programa. Siga a nossa programação, não só este programa, não curta só esse programa, curta a página Vê e Entende. Você clicando no Google, @Vê e Entende, ou simplesmente Vê e Entende, ou o Jogo da Velha, Vê e Entende, você vai ser levado a uma das nossas mídias, onde estão as nossas programações. São mais de 1000 vídeos que estão à sua disposição, porque diariamente nós os colocamos pela vontade de Deus na nossa vida, na minha e na tua. Somos assim abençoados. Que Deus te abençoe muito, porque eu estou sendo abençoado por esse programa diariamente, estudando a Bíblia em boa companhia.